Olha, eu fiquei 40 anos no PCdoB. E quando eu entrei no PCdoB, eu já tinha as minhas convicções. Eu era nacionalista, achava que o nacionalismo era uma coisa importante para o país, porque todos os países do mundo defendem os seus interesses nacionais. E ser de esquerda era ser nacionalista, valorizar a questão nacional, valorizar a questão social e valorizar a luta pela democracia. Com os anos, a esquerda foi perdendo o vínculo com a questão nacional. Foi abraçando outras causas que hoje são chamadas de politicamente corretas. A identidade ideológica foi sendo substituída pela identidade biológica. Mais importante do que o que você pensa é o que você é. Se você é preto, é branco, é homem, é mulher, ou seja, a biologia passou a ser determinante. E eu acho que, embora essas questões sejam importantes, elas não são mais importantes do que a questão nacional. Então isso foi me levando a um certo distanciamento dessa agenda, que eu chamo multiculturalista, agenda identitária, porque as identidades que separam passam a ser mais importantes do que as que unem. Ou seja, a igualdade passa a ser secundária em relação às diferenças. Então eu fui convidado até para ser pré-candidato a presidente pelo PCdoB, mas achei que no debate da agenda nós íamos ter muitas diferenças, muitas divergências. Então eu não aceitei o convite para ser pré-candidato. Por não aceitar o convite, me afastei do partido. Fui para o PSB porque tinha também uma história de identidade com o PSB. Eu fui amigo do governador Miguel Arraes, fui amigo do Eduardo Campos. Mas o próprio PSB, num determinado momento, inclinou-se pela candidatura do ex-ministro Barbosa. Eu respeitei, mas não estava disposto a acompanhar. Porque eu acho que a luta contra a corrupção é importante, porque ajuda a democracia, mas as corporações que têm a atribuição de fazer esse combate à corrupção, elas não podem substituir a política. Não podem ter a pretensão de substituir a política. Nenhuma corporação pode substituir a política. A corporação mais competente que eu conheço, a mais patriótica, a que tem mais espírito público, que são as Forças Armadas, não deram conta de governar o país. Então você vai dar essa atribuição a uma corporação, seja ela judiciário, Ministério Público, outra qualquer. Então eu achei que essa também não era a minha agenda e por essa razão me afastei, recebi um convite do Solidariedade em torno dessas ideias para ser pré-candidato a presidente da República. Já tinha recebido a adesão dos dirigentes do Solidariedade e da Força Sindical ao manifesto que eu tinha lançado em defesa da União Nacional pelo desenvolvimento, pela redução das desigualdades e pela democracia. Então, é que aceitei o convite e aqui estou. Olha, nós temos uma situação difícil, porque você tem o líder das pesquisas eleitorais preso. O segundo colocado com um processo pesado de iniciativa do Ministério Público, uma denúncia da Procuradora-Geral da República contra o segundo colocado, que é o deputado Bolsonaro. Então você tem uma judicialização da eleição no Brasil. A judicialização da política nós tivemos desde o começo da República. O Floriano Peixoto chegou a nomear um engenheiro para o Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo dava habeas corpus a todos os inimigos da República. E ele ficou premido por isso e terminou até nomeando um engenheiro. Não sei se o Barata Ribeiro, para ministro do Supremo.
Então, a judicialização da política no Brasil é antiga, nós vivemos essa situação, a politização, né, da justiça e a judicialização da política. Isso não é uma coisa boa para o país. O presidente, eu acho que dificilmente vai poder concorrer, o ex-presidente Lula. O PT está tentando aí a liberação da participação dele nas eleições, mas eu acho que o mundo político já leu que essa participação não vai acontecer. Daí essa pulverização que nós estamos assistindo. Todo mundo é candidato. No campo mais conservador, até o Temer era candidato. Poucos dias atrás. Então, tem o Rodrigo Maia, tem o Alckmin, tem o Bolsonaro, tem o Álvaro Dias, tem o Henrique Meirelles, tem Amoedo, tem Afif, tem o Rocha. É muito candidato. E no lado da esquerda também tem muito candidato. Bem, então isso é a leitura de que o Lula não será, e o Lula não sendo, é como se todos virassem terceira via. Olha, a minha candidatura não tem muita semelhança com as demais, né? Porque eu tenho uma marca na minha pré-candidatura, que é a questão nacional, ou seja, colocar a questão nacional em primeiro plano, né? O desenvolvimento do país, o fortalecimento da ciência, da tecnologia, da defesa do Brasil, né? Priorizar a educação como uma questão de Estado. A educação tornou-se mais uma política pública no Brasil. No pé da igualdade das demais. Não, a educação é uma coisa diferente, né? É prioridade. O país depende muito mais da educação do que de qualquer outra política pública. Então, a minha candidatura tem essas diferenças. Ela não divide o país entre direita e esquerda. Ela não divide o país entre preto e branco. Ela não divide o país entre homem e mulher. Ela não divide o país entre norte e sul. Ela não divide o país. Ela procura unir o país, porque o desenvolvimento, o fortalecimento do Brasil interessa a todo mundo. Não tem como o país dar certo para os trabalhadores se ele fracassar com os empresários. Não tem como dar certo para os empresários se ele não for também bom para os trabalhadores. Não tem como ser bom para o norte e nordeste se for ruim para o sul e para o sudeste. Não tem como ser bom para os brancos, tá certo, e ser ruim para os negros. Tem que ser bom para todos, o país tem que dar certo para todos. E aí você administra os conflitos, as contradições que são naturais. Mas o país tem que estar em primeiro lugar.